Gente, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao seu podcast Boa Obra. E hoje, no nosso estúdio, eu tenho o prazer de receber uma pessoa para lá de especial. Ela é missionária, ela é mãe, ela é casada e hoje ela está aqui para falar de um assunto muito sério, um assunto que vai edificar também a vida de vocês. Hoje a missionária Gláucia vai falar sobre fé e ela vai falar também sobre autismo. A missionária Gláucia, ela é mãe do pequeno Davi, ela é mãe atípica. Então hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nossa convidada. Pai, Senhor Jesus, missionária Gláucia, como você está? Paz, pastora Edna, é um prazer estar aqui nesse programa, nesse dia de hoje, né? Para contar um pouquinho da história do Davi e da minha obra na presença de Deus. Desde já agradeço o convite a você, as pessoas que estão assistindo também, e creio que através do nosso trabalhar, Deus vai trabalhando sobre a vida de muitos. Amém? Amém. Um prazer receber você aqui mais uma vez. Isso é muito importante, né? O assunto que vamos conversar hoje. Quem é a missionária Gláucia fora dos altares? A missionária Gláucia fora dos altares. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela trabalha também para fora e vive um cotidiano que nem todas as mães praticamente conseguem viver, mas independente faz daquilo seu diferencial na minha vida. Eu faço a minha história fora do altar um diferencial, até porque eu preciso fazer isso. Amém. Que coisa boa. Gente, o papo hoje vai ser muito legal. Vai ter testemunho, vai ter conselho, vai ter uma palavra de Deus para o coração de vocês. Hoje eu quero perguntar para a missionária Gláucia, você é mãe do pequeno Davi, né? Ele é uma criança que ele tem autismo. Como foi você receber essa notícia que o seu filho tem o autismo? Na verdade, no caso, Deus já tinha me posicionado para receber o Davi. Sim. Porque desde antes, a Bíblia ela vai dizer o quê? Eu te conheço antes do Pedro. Então, antes de eu conceber o Davi, já tinha sido revelado para mim. Você vai ser mãe. Você vai ser mãe. Então, até na hora eu me posicionei como Sara. Opa, depois da idade eu vou ser mãe. Só que tudo tem um tempo de espera. Verdade. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a chegar no meu esposo. Não, vamos adiantar o processo. Né? Só que o que eu acho interessante, pastora Edna, porque quando eu queria adiantar, Deus falava, não é filho. Quando foi uma certa vez que eu falei, eu não quero ter um filho. Eu não quero mais ter filho porque minha idade está avançada. Então, eu não quero ser mãe. Sim. E conversei com meu esposo e fui no médico. Queria fazer a cirurgia até para não ter mais filho, porque eu já tenho 3 filhos. Sim. Tinha 3. Quando eu cheguei para fazer a cirurgia, a médica falou, você precisa fazer um exame. Então, quando eu fui fazer o exame, custou a gravidez. Meu Deus. Aí eu falei, estou entendendo. Deus falou que ia fazer. Não tinha feito quando eu quis. Sim. E agora que eu não quero, ele está fazendo. É incrível. Então, Deus ele complica para depois ele descomplicar. Então, veio a gestação. Eu fiquei até os meus 7 meses afastada do evangelho por ordem do meu pastor. Sim. Não fiquei porque eu quis. Eu falei com o meu pastor porque eu passei muito processo. Teve minha bexiga que saiu para fora. Teve muita coisa que eu não podia andar. Usei até uns 7 meses fralda para dormir, essas coisas. E chegou um profeta na minha casa. O profeta ele começou a orar por mim, que ele ia direto me visitar. Visitava a minha filha. Visitava o Samuel e nesse dia eu estava num momento muito abatida. Porque eu falei, Deus, eu não vou ter força para ter mais uma força. Eu não vou suportar. E ele me levou no carro e falou, eu quero orar pela sua vida. Eu preciso orar pela sua vida. Foi quando ele pegou e falou bem assim, ó, Deus está mandando te falar, você vai ter uma criança. E esse menino não vai ser como as outras crianças. Ele vai ser especial. Só que quando a gente fala especial, sim. Deus está falando, o que vem na nossa cabeça?
vai ser um grande profeta, Verdade. vai ser um baterista, vai ser um evangelista, mas nunca vem na sua cabeça outras coisas, porque você vive no mundo do evangelho, você vai pensar só aquilo que você quer para sua vida. Você não vai perguntar o que Deus quer para sua vida. E nisso veio o nascimento do Davi. Davi nasceu, foi passando os meses, até os 6 meses, que teve temporada de cólica. Chegou 9, um ano e meio, um ano, e foi passando. Foi quando veio a segunda revelação, a terceira revelação, na verdade, que foi a da minha própria mãe. Eu já cansada, porque o autismo, ele não vai acabar só com a criança. O povo acha que o autismo acaba com a criança. Não. Ele acaba com a mãe também. Porque é noites de sono que você vai... Eu ficava o quê? Passava o dia acordado, porque eu tinha meus deveres, eu precisava limpar a casa, cuidar dos meus outros 3 filhos, fazer comida, cuidar do meu esposo. E à noite eu também tinha que manter acordada para cuidar do Davi, porque ele dormia às 6 horas da manhã. Meu Deus. Então era dia e noite, eu conseguia dormir 1 hora de relógio. E isso foi me acabando também. Foi quando um dia eu falei, não aguento mais. Essa criança não dorme. O que essa criança tem? Foi quando minha mãe falou, é porque ele é especial e você não está entendendo. E lá para frente você vai ver que seu filho é especial. Foi quando eu comecei a colocar isso na cabeça. Porque para mim o especial era, como eu falei, as coisas boas de Deus. Sim. Claro que o autismo, graças a Deus, o autismo do meu filho é uma coisa maravilhosa. E foi de Deus. Só que a gente pensa tanta coisa, porque vai acontecer uma prosperidade de coisa. Foi que eu comecei a falar, não, se ele é especial, eu preciso correr atrás de descobrir que especial é esse. Tá certo. Foi quando eu comecei a procurar primeiro posto, da primeira instância, as primeiras consultas renegaram o autismo dele, falaram que ele não era, que era coisa da minha cabeça. É porque o menino é normal. Porque ele não tem nada. Fomos para o CAPS. Lá também negaram. Sim. Foi que eu recebi uma mensagem de uma consulta no Campo Limpo, no âmbito do Campo Limpo. E lá que eu comecei todo o processo com o Davi Simão. Lá eu comecei a cuidar. Só que assim, o que eu acho mais interessante é porque em tudo, pastor Reginaldo, o Davi Deus estava no controle de tudo. Amém, por isso. E até hoje, assim. Porque eu me lembro que quando o AMA me ligou, você tem uma consulta para o seu filho aqui com o neuro. Eu precisava ser mãe, dona de casa, vendedora na rua, porque a gente, quem é mãe típica, precisa ter o suporte. Sim. Que o povo acha, não, mas vai se aposentar, mas leva tempo. Você não vai conseguir assim da noite para o dia. Uhum. Então, eu colocava uma caixinha de doce pelo ombro, saía de porta em porta vendendo doce para conseguir ir para as consultas dele. Sim. Eu saía às 8 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite com meu esposo. E eu me lembro que na primeira consulta dele, eu precisei vender porque nós não tínhamos dinheiro para comprar o lanche para ele, e ele não come qualquer coisa. A criança típica, ela come aquilo que ela suporta comer. Elas são muito seletivas com comida. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha passagem para ir. E eu não tinha força para ir. E eu me lembro que eu saí primeiro para vender uma caixa de doce que fazia brigadeiro na caixinha. Uhum. Saía nas ruas vendendo por R$10. E eu marquei com meu esposo. Falei, você vai, eu vou sair de manhã, eu vou vender, a consulta é 4 horas. Sim. Depois você vai com o Davi. E eu me lembro que eu sentei no hospital, fiquei de meio-dia até 4 horas, sozinha, esperando o Samuel chegar com o Davi. 4h15 o Samuel não tinha chegado. E hoje você atrasa 10 minutos no SUS, você não consegue mais. É verdade. E eu me lembro que eu peguei, quando eu vi ele contar, a recepção falou, que seu filho não vai passar mais. Foi a primeira oportunidade e a última. Pastora, eu chorei. Falei, Jesus, não faz isso comigo. O senhor sabe que eu passei o dia todinho na rua, vendendo doce, correndo. Mas Deus, ele continuou sendo fiel. Porque eu me lembro que eu estava chorando, eu sentei na recepção, comecei as lágrimas, a chorar, e um doutor de branco passou pelo corredor. Sim. E esse doutor chegou correndo até mim e falou, por que tu choras? Por que tu choras? Meu Deus.
Aí eu olhei assim e falei, eu conheço essa passagem. Aí quando ele veio, ele falou, Bessie, não chora, meu filho. Daqui para frente tem algo especial com você não está entendendo esse mistério. Glória a Deus. E ali minha lágrima, eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Ali eu comecei a entender, ele é especial, meu filho é especial. E no outro dia eu consegui a consulta de novo. No outro dia o próprio médico me ligou, venha, que nós vamos passar o Davi, sim. Fiquei no hospital, fiquei 8 meses tentando descobrir o autismo. Sim. Quando saiu o diagnóstico, essa foi a dor. Infelizmente, assim, para muitos, é a dor, o impacto que mais as mulheres autistas recebem. Porque quando eu não me sentia preparada para cuidar de uma pessoa autista, eu não achava que o Davi ia ser autista, porque eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos são normais. Sim. E quando o médico falou bem assim, mãe, ele é nível 2 de suporte. Aí eu falei, lágrima desceu. Eu cheguei em casa, pastor Ed, não consegui comer, eu não consegui almoçar, eu não consegui jantar nesse dia. Eu só perguntava, por que, Deus? Por quê? Eu. E nisso meu irmão apareceu na janela, me viu chorando e falou bem assim, mulher, para e pensa. Teu filho enxerga, come, fala, anda, brinca. Você está questionando Deus por causa de quê? Vai numa ponte. Vai para o meio da rua, vê quantos aleijados estão lá, quantos cegos. Seu filho é perfeito. E nisso ali foi o meu conforto. Ali foi a fonte de dizer, não, eu vou conseguir criar. Mas é difícil. Para uma mãe que tem filho autismo, é difícil. Porque você nunca vai se achar preparado. E as pessoas têm um costume de romantizar, né, o autismo. Mas você acha que essa questão das pessoas romantizar tanto o autismo é para aparecer bem nas redes sociais? Porque cada pessoa, né, tem uma história mais complicada que a outra, né? Quando tem uma criança atípica, né? E tem muitas pessoas que romantizam e nas redes sociais é uma coisa bem diferente do que na vida normal. Né? Sim, bem diferente. Na verdade, o autismo, o povo, muita gente chega em mim e fala, o nível do seu filho é 1, 2 ou 3. Não existe isso. Infelizmente, o povo ele acha que é isso. Não é. O nível, quando se fala o nível do autismo, é o suporte que a criança precisa. Mas autismo, ele existe vários. Sim. Na clínica mesmo que o Davi passava, eu conheci mais de 10 tipos de autismo. Autismo do que não fala, autismo do que não anda, autismo que não chega perto de pessoas. Eu cheguei quando eu fui na clínica a primeira vez, o Samuel tentou se aproximar da criança e a criança não chega perto de humano. Eu achei incrível, ela se escondia e eu falava, meu Deus. Aí foi que o doutor falou, mãe, falei, mas esse menino é nível 1, nível 2? Ele falou, não, o suporte que a criança precisa. Então, o nível 1 é um suporte que a mãe precisa para o tratamento é mais leve. O nível 2 é médio. O nível 3 já é para a criança que é agressiva, que ela vai para cima, que ela bate, que ela machuca. Mas a vida não é o que o povo pensa, que é tudo fácil. Não é tudo fácil. A mãe ela vai sofrer, ela vai passar por situações constrangedoras, passar por situações que ela vai falar, meu Deus. A criança vai passar. O pior, a dor da mãe não vai ser nem tanto para ela. Porque ela vai se ocupar. A dor da mãe vai ser o que a criança vai passar. Então, a minha dor, que até hoje eu passo isso, a minha dor não é nem comigo, porque eu já sou maior. Mas o processo que o Davi passa ainda me dói até hoje. Deixa eu te perguntar, no seu dia a dia, qual é a maior dificuldade que você tem com o pequeno Davi? Olha, o Davi, a dificuldade que eu tenho primeiro é a agressividade. No dia que ele está normal, nos dias mais normais, pra você ter noção, ele vai para cima,
Ele bate, ele chuta, ele xinga você. Ele vai para cima das pessoas. Só que o Davi, ele tem os dois níveis de autismo. Tem aquele que ele agride, tem aquele que ele se agride. E o meu maior medo no autismo é quando ele se agride. Então, a sensibilidade nas coisas, o afastamento dele com as pessoas. Às vezes tem pessoas que eu quero receber na minha casa e eu não posso receber, porque ele não gosta. Ele não gosta. Não gosta. E eu tenho que respeitar o espaço dele. Verdade. Eu não posso tomar o espaço dele. Então, agressividade, seletividade, nós temos essa dificuldade de dar de comer. Muita gente acha, não, porque o autista, ele é fresco, ele é enjoado. Não. Eles têm uma sensibilidade, uma seletividade na alimentação que eu e a senhora não tem. Se a gente vai comer um sorvete, a gente acha, nossa, que delícia. Sim. Ele não. O gosto, para ele, vai ser horrível. O Davi mesmo, ele não come doce. De jeito nenhum. O doce que ele ganha, ele dá. Ele tenta, mas não consegue. Então, é muita luta que você faz. É bem complicado. Você acha que o sistema público, eles estão preparados para cuidar dessas crianças ou deixa muito a desejar? Na sua experiência, né, que você é no hospital. Sistema, isso é o que mais dói, né, Ismael? O Davi está 3 anos na espera. 3 anos eu luto sozinho. Meu Deus. Ele não passa mais médico nenhum. Nenhum. Neuro. O acompanhamento dele só foi até ele receber o diagnóstico. O sistema público ele está muito sossegado para as mães que está passando essa situação. Eles estão muito calmos, muito tranquilos. Mas se esquecendo por detrás disso, tem uma ameaça para as mães. Que a mãe precisa. Eu mesmo preciso. É 3 anos que eu espero para você, Davi. Muito tempo. Muito tempo. E ele ainda está Tem 300 crianças na frente dele. Meu Deus. Psicólogo nunca tem. Para ele passar. Só que o problema é que o povo ele vai entender, não, a criança só precisa passar, não, eu também preciso. Eu também não passo. Porque não tem vaga. Você não tem vaga, remédio para você conseguir só passando por um neuro, você não consegue. O sistema está muito calmo com essa situação. O pequeno Davi, ele toma remédios. Toma calmante. Ele toma respiridor para dormir. Porque também, se não tomar esse tipo de remédio, ele não consegue dormir. Não consegue dormir. E ainda mesmo assim, porque já tem 3 anos que eu descobri o autismo, o corpo já habituou. Então, por isso que eu falo, o sistema está tão parado, tão sossegado, porque já era para não ter trocado o remédio dele. Porque chega um tempo que o seu corpo habitua ao remédio. Então, não faz efeito. E do final do ano que passou agora até aqui, o Davi ele não está fazendo efeito. Então, você fica sem saber o que fazer. Então, você se sente desamparada? Muito. E não é só imposto, escolas. Nas escolas também nós passamos por isso. Escola, sim. O Davi ele passou muita coisa na creche, porque ninguém quer se aproximar da criança autista. Hoje a internet ela vai mostrar, mas eu abraço, eu beijo. Sim. Mas não vai acontecer isso. Porque romantismo, né? Aquele romance. Você vai ficar 2 dias com a criança autista. E você vai ver que não é aquilo que você está esperando. Porque o autismo ele vai ser carinhoso com você quando ele quiser. Não é quando a gente quer. Você vai tentar abraçar, mas se ele não quiser te abraçar, ele vai para cima de você. Aí é que está o difícil para a mãe autista. Por quê? É a mãe que vai ter que se virar para abraçar. Porque a senhora pensa, vamos supor a senhora no meu lugar, a senhora tem um filho autista. Eu sou uma amiga da senhora. Eu quero abraçar seu filho. Ele não me quer, você acha que eu vou sentir obrigada de querer abraçar ele também? Não, eu não tenho responsabilidade por ele. Isso vai doer na senhora. Porque eu vou querer afastar meus filhos de perto do senhor. Numa visão
a criança autista, ela é só especial para a mãe, no caso, para a população, para as outras pessoas, elas não demonstram. Olha, ele pode ser especial para as outras pessoas, sim. Aham. Eu sei que não vai ser, porque eu tenho Muita pessoa que apoia, né? que me ajuda. Se eu disser assim, que nem eu mesmo, eu tenho uma irmã, uma amiga minha, que é a irmã Ivete, que ela, desde quando ela tá, que tem a conversa, só que para ele ser recebido, você tem que viver muito com ele, para entender o mistério dele. Aí você vai conseguir habituar sua vida com a dele. Aham. Ali você pode se preparar, que ali muda todo o cenário. Mas você tem que entrar devagar no cenário dele. Aí você vai ver. Você vai amar, que nem o meu ministério mesmo, a igreja que eu congrego, quando descobriram o autismo, me abraçaram muito. Sim. Hoje o Davi chega lá e você sente à vontade. Então, tem irmã, se eu te falar que tem irmã que ele gosta, ainda não. Tem irmã que ele não. Mas tem irmã que ele já chega, ele abraça, ele beija, ele quer ficar no colo. Então, é você que tem que se encaixar no mundinho dele. É verdade. Gláucia, o que mudou, assim, radicalmente na sua vida? Que mudou inúmeras coisas, né? Mas algo que mudou, assim, na sua vida, que você olha assim e você fala assim, eu sei que nunca mais vou conseguir fazer isso que eu fazia. Olha o que... Na verdade, nada. Assim, questão de só dormir. Sim. Isso é difícil. Eu não durmo. Pra dormir. Só para dormir. Aham. É porque, assim, o povo ele também coloca muito essa coisa na internet. Porque a mãe não vai conseguir fazer isso. Sim. A mãe não consegue fazer aquilo. Não, eu tenho amigas Sim. que têm filho autista e eu ensino muito. Sim. Você não pode tratar seu filho como autista. Você vai tratar ele como uma criança normal. Porque se ele tratar ele como autista, ele não vai aprender a caminhar. E o mundo hoje que nós estamos, a criança precisa caminhar. Porque vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui, nessa terra. Então, assim, a única dificuldade que eu tenho é para dormir. Sim. Isso eu tenho muito. Eu não durmo para cuidar dele. Mas em outras questões, assim, de eu me manejar, que nem eu sou confeiteira, eu sou pedreira na minha casa, sou eletricista, de tudo eu faço pouco, tudo eu consigo. E o interessante é que ele me ajuda. Oh, que legal. É o contrário, ele me ajuda, ele me incentiva. Sim. Ele dá aquele, opa, vamos. Que coisa bonita, né? É. Na sua trajetória, você vê a mão de Deus também? Em tudo. Deus ele foi fiel em tudo. É como eu falei, Deus ele me deu suporte primeiro para ser a mãe do Davi. Ele me preparou. Davi, na Bíblia, quando ele está no pasto, ele está ali sendo preparado para fazer a obra de Deus. Verdade. Ele não é um rei. Sim. Mas Deus estava observando. Eu acho que Deus fez comigo como Davi. Ele me preparou a gestação inteira de ter paciência, resiliência. É claro que nem eu estaria mentindo. Se tudo eu tenho paciência, tem hora que eu... não tem como. Mas ele me preparou. Deus me preparou. Deus me capacitou. Né? Muitas mães ela têm medo de ter um filho autista. Porque elas não acham que é capaz. Mas Deus prepara bem antes. A mão de Deus ela move montanhas. Tem pessoas que têm filho, né? Especial, autista, né, como as pessoas falam. E muitas das vezes eu observo que são crianças que elas aprendem, certo? Elas são muito inteligentes, né? Extremamente inteligentes. Você acha que em alguma mãe elas falta exercer educação nessas crianças autistas? Porque elas entendem, né? Sim. Né? Se você ensinar, elas entendem. Você acha que as mães ainda precisam tirar esse medo? Meu filho é especial, eu tenho que deixar ele fazer o que quer, né? Você acha que ainda tá faltando isso nas mães? Nossa, muito. É o que mais acontece. Afinal, eu tenho amigas que o filho nem autista é. Tranca o filho numa caixinha. Não pode. Então, assim, o Davi mesmo, quando ele se interessou por bateria. Muito bom. Ele se interessou muito por bateria. Sim. Então, ele chegava,
ia para a bateria. Mas vai quebrar. Mas ele vai... Não, deixa ele tocar. É o dom dele. Não, deixa ele fazer. Davi, ele é super inteligente. Eu não privo ele de nada do que ele quer fazer. Tá certo. Eu incentivo. Eu tiro ele do caminho errado. Isso toda mãe tem que fazer. Mas não prender. Que nem lá em casa tem um mercadinho, do lado da minha casa. Davi acha meu cartão, mãe, vou ali comprar as coisas. Vai lá, filho, vá. Tá certo. Porque é inteligente, eles são inteligentes. Só que as mães ficam com esse medo. Não vou dizer que você tem que largar seu filho para ir em um lugar longe. Sim. Mas um lugar onde é que seus olhos podem alcançar, porque eles têm que aprender. Verdade. Eles vão ter que aprender a vida. E se você não confiar e não ensinar, tem mãe que não quer ensinar, por preguiça também. Tem mãe que, não, deixa assim, porque ele já... Vamos para um caso que eu escuto muito. Eu ensino muito a Davi, que nem mesmo é uma coisa que ele ama ir para a igreja, tocar bateria. E a senhora viu, agora está na moda do cabelo dele. Então, assim, vamos supor, se eu ficar escutando que o povo quer que eu faça Pedro Davi, e nem mesmo vou falar, mas ele é aposentado. Ele já está aposentado. Para que a senhora vai incentivar ele para a escola? Deixa ele em casa. Ele já tem um futuro garantido. Imagina. Não, ele tem que aprender, ele tem que caminhar, ele tem que saber valores. Sim. Ele tem que saber comprar as coisas dele. Porque se eu não tiver sobretempo, como que vai ser o futuro dessa criança? Bem complicado. Eu observo muito também, tem mãe, né? Tem mãe que, como eu posso explicar, ela teve um caso, outro dia eu estava num posto de saúde e eu vi, tinha duas crianças, né? Uma criança que não tinha, né, autismo e a outra criança era autista. E aquela criança foi, bateu naquela outra criança. A criança foi também, revidou, e a mãe gritou, ele é especial, você não pode tocar. E começou a gritar com a menina, né, que também não era especial. Tem mãe que ela se aproveita do estado do filho desse autista, né, da criança autista? Pior que tem. Nossa, muito, muito. Ela vai chegar e vai utilizar o autismo do filho para defender. Para defender o filho. É uma coisa que eu acho errada. Isso eu acho super errado das mães. Sim. Porque assim, seu filho é autista. Você sabe que ele tem uma agressividade, que nem o Davi. O Davi tem hora que ele está agressivo. Mas não é porque ele tem a especialidade dele que eu tenho que deixar ele fazer o que quer. Tá certo. Então, quer dizer, que ele tem um irmão de 9 anos. Vou bater no de 9 porque o Davi errou. Não. E tem muita mãe que faz isso. Tem muita mãe que abandona os outros filhos e deixa de lado até para poder. Eu mesmo já tive o caso do Davi chegar numa coleguinha de escola. Ele mordeu. Ele bateu. Eu vou falar porque ele é especial. Vou falar, não, deixa. Não, vou repreender, eu tenho que repreender. Sim. Porque se eu deixar, ele não vai se acostumar. Ele vai aceitar, não, posso fazer o que eu quero. E muitas mães estavam usando essa situação. Tem, que mesmo, eu pego ônibus. Eu sei que eu tenho um direito a um assento ali no ônibus, é claro. Mas tem um local que não tem precisão de eu utilizar aquele assento. Posso dar para outra pessoa que está mais necessitada. Sim. Então, porque meu filho é autista, eu vou aproveitar a situação. Porque ele tem um direito. Eu vou aproveitar esse direito. Não. Usa seu direito pelo modo certo, se você estiver precisando dele. Usa a situação do seu filho para poder você fazer o que é certo. Não use o seu filho porque você vai incentivar o seu filho a fazer. Como eu falei há pouco tempo atrás, eles são muito inteligentes, né? São muito inteligentes. Eu quero falar agora também de um assunto
que muitas mães falam isso para mim, né? Que é sobre as igrejas. Muitas mães reclamam que as igrejas não estão preparadas, né, para receber criança, né, com autismo. E tem várias mães que reclamam, que chegam nas igrejas e elas não são bem recebidas, são maltratadas. Eu queria que você contasse com a gente, compartilhasse as experiências que você teve com Davi em algumas igrejas, que você foi pregar a palavra de Deus. Não, realmente ainda as igrejas precisam muito se habituar ao autismo. Isso é verdade. Sim. Essas perguntas, ela é de fato uma coisa que acontece muito no meio evangélico, nas igrejas principalmente. Eu já cheguei em ministério que eu precisei sair. Eu precisei ir para a rua. Isso é muito triste. Eu precisei, que nem eu prego, sou convidada para louvar, faço obras. Eu sou regente do círculo de oração. Eu sou regente do grupo de varal. Então, às vezes, eu preciso levar os grupos na igreja. Sim. Às vezes, eu sou convidada para levar a palavra de Deus. Tenho que levar ele. Eu não tenho, às vezes, eu não tenho suporte de deixar ele com alguém, porque a minha mãe, ela faz parte do círculo de oração comigo. Minha irmã faz. Minha filha é de outro ministério, ela vai cuidar dela. Eu não posso deixar de ela viver a vida dela para viver a minha. Tá certo. Então, já cheguei de eu estar na igreja, eu ser convidada para pregar, e a pastora mandar eu retirar ele. Como que eu vou pregar? É meu filho. Eu só tá eu e ele ali. Teve cultos de círculo de oração. Que ele começou a ficar agitado, porque o problema do autismo vai ser o barulho. Sim. Então, tá na igreja, vai ter glória, vai ter aleluia, vai ter a bateria. Que nem você vê, ele ama a bateria. Mas ele tocando. Os outros tocando para ele é um incômodo. Então, eu cheguei de eu estar numa igreja, sentado eu do lado da bateria. E ele estava com cordão de autismo. Porque para onde eu vou, eu levo meu cordão de autismo dele. Coloquei no pescoço. Eu achei interessante que a mulher colocou bem na cadeira da bateria. E ela sabia que ele era autista, porque até tanto ela fez muito parte. Ele começou a se agitar, começou a ficar nervoso. E eu aquilo começa a incomodar, porque você não sabe, você presta atenção no culto ou na criança, você fica perdida. E pelas minhas costas, eu escutei a irmã falar, nossa, o menino perturbado. Meu Deus. O menino chato. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu me segurei e tive que ir lá para o meio da rua. Eu assisti o culto no meio da rua. Meu Deus. Então, o autismo dentro da igreja tem muita gente ainda fazendo decepção. Eles vêm de acolher. O certo é acolher. Sim. Que nem mesmo. Teve igreja que eu achei interessante que não tem criança autista lá dentro e me chamou para fazer palestra. Que legal. E elas não têm mais, elas estão se preparando para um futuro autismo. Por quê? A Bíblia ela vai dizer que nossos filhos vai ser a nossa geração. Sim. Então, vamos supor, Davi cresce, virou pregador da palavra. Ele vai ser um pregador autista. Se a igreja não estiver habituada para receber. É verdade. Então, eu vi que hoje tem igrejas que querem habituar esse nível de autismo para até ensinar a mãe a lidar no culto. Porque teve testemunhos de mãe que eu conheço que é evangélica, que ela vai na igreja e ela quer adorar, porque o autismo ele tem um nível de adoração também deles. Eles adoram também, o autismo sempre adora, mas do jeito dele. Não é do meu jeito. Sim. Então, assim, ele vai correr no meio do culto. Se a mãe for ficar toda hora parando, opa, preciso segurar meu filho, ela não vai conseguir adorar. Uma coisa que o meu ministério já habituou isso. Eu quebrei esse jugo, mas eu precisei quebrar. Davi, quando ele começou a correr pela igreja, ele corria mais para isso, mais para aquilo, e o povo me olhava. Não vai dar jeito? Os olhares que condenam, né? Os olhares você não vai dar jeito? Aí outro gritava, pega esse menino.
Senta com ele no colo. Eu falei, não, deixa ele adorar do jeito dele. Deixa ele correr aí, que eu quero adorar do meu jeito. Porque às vezes a mãe precisa também É verdade. de uma adoração. Uhum. E se ela deixar de adorar por causa do filho, ela não vai conseguir desabafar porque ela está presa. Então, isso as igrejas têm que habituar. Abraça aquela mãe que precisa, porque às vezes você está no culto e você acha que a mãe de autista não quer chorar. Ela quer chorar. Eu já entrei em cultos que eu tive que segurar meu choro. Meu Deus. Era Deus falando comigo. A minha forma de adorar é chorando. Quando eu vejo Deus falando, desmancho no choro. Eu tive que segurar. Eu não pude agradecer a Deus, até por não chorar. Porque teve irmãs que estavam incomodadas com o meu filho. Então eu decidi quebrar esse jogo. No dia que eu vou no culto e na igreja, é claro, irmã, você vai fazer vergonha no meio de todo mundo? Não. Jamais que eu vou chamar a atenção do pastor ou do missionário. Antes de ir para a igreja, qualquer igreja que eu vou, eu pego o contato daquela igreja, explico, eu quero ir no seu ministério, quero fazer uma visita, ou quando a igreja me chama também. Só que eu vou levar meu filho, ele é autista. Uhum. Eu vou deixar ele fazer o que quer na igreja? Também não, porque tem mãe que também deixa, né? Se aproveita. É Não, vai lá, Uhum. tem as irmãs para cuidar, não. Só que eu explico, se você vê ele correndo, ele está adorando. Deixa ele adorar. Se você vê ele falando, alguma coisa de Deus ele está falando. E você não está entendendo. Uhum. Mas, realmente, hoje as igrejas precisam adquirir muito autismo. Tem muita mãe sofrendo com isso. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é incentivando as regentes de criança, né, as professoras de escola dominical, os professores, para estar fazendo curso, né? Para estar Sim. estudando sobre o autismo. Porque às vezes tem pessoas que não têm aquela experiência, né? E eu acho que é muito importante a pessoa estudar sobre o assunto, né? A igreja se aperfeiçoar, porque tem muitas crianças, né, que tem autismo e tem muitas mães, né, que precisam estar na presença de Deus. E se as igrejas ficar com essa indiferença, acaba jogando a mãe no mundo, né? Joga. E às vezes o único lugar que ela tem para descarregar um pouco do fardo que ela está levando, que é tão pesado, é na casa de Deus. Mas infelizmente tem várias mães que reclamam, que falam mesmo para mim, que são barradas na igreja. Interessante, eu fui chamada para uma palestra lá onde eu moro. Sim. A irmã me chamou. Ia fazer um chá de mulheres. Uhum. E que falou, nossa, eu achei interessante. Uhum. Conta a sua história do autismo. E eu fiz eu acho que é uma brincadeira, uma gincana, peguei ela na internet, vou ler aquela brincadeira. Uhum. E eu achei interessante que eu peguei 3 mulheres. Chamei 3 mulheres lá na frente. Sim. E essa moça que me chamou, ela tem um filho autista. Uhum. Só que não é diagnosticado ainda, ela está correndo atrás. Sim. Ela sempre pede ajuda para mim. Uhum. Aí eu fazendo a brincadeira, sabe você conhecer a pessoa há mais de tempo, você tá ali, você congrega, você louva com ela, você tá ali fazendo a obra, mas você nunca imaginar que ela é mãe de autista. E eu tenho uma amizade com as 3 mulheres, me segue nas redes sociais, tudo, converso, me ajudar. Eu chamei essas 3. E quando eu chamei que eu fui a gincana, aí eu fui perguntar para ela. Sim. Qual o peso hoje de você carregar um filho, de você fazer a obra com um filho normal e um filho autista? Nossa, ela chorava. O mundo dela desabou, né? Porque ela falou, você acredita que ninguém sabe, mas eu tenho um filho autista? Eu escondo meu filho para ir adorar. Meu Deus. As 3, eu falei, não faz isso. Não se esconde, seu filho. Não tenha vergonha. E ela é porque eu sou muito criticada. Eu falei, não faça isso. Porque você dá asa para os outros querer calar sua adoração. Aí, ali, no meio de uma palestra, acabou ficando uma coisa gostosa. Porque elas acabaram se interagindo, todo mundo começou ali na igreja a brincar, abraçar elas. E elas se sentiram abraçadas. E ela chegou em mim, até no final me chamou lá na porta e falou, Glaucio, queria te agradecer. Você quebrou um jugo a qual eu tenho escondido há meses. Então, você vê, 3 pessoas que eu nunca imaginei
que tinha filho autista, mas estava se ocultando por causa das igrejas. É interessante. Deixa eu perguntar para você. Você já... você tem a consciência que Deus te entregou Davi, né? Para você ajudar essas outras mães que está sofrendo e às vezes não sabe por onde começar? Tenho. Não, eu não tinha. Uhum. Na verdade, eu sempre fui. Eu preciso de ajuda. Uhum. Mas o tempo que o Davi foi crescendo, que o Davi cresceu, evoluiu, eu comecei a cuidar de muitas mães. E não é só com autismo, não. Eu cuido de mãe que tem criança. Que nem mesmo eu tenho uma amiga que a filha dela tem epilepsia. É bem triste também. Então, eu ajudo muito ela. Que é ela estava naquele mundo que nem a senhora falou na pergunta. Ah, mas faz o que quer. E eu estava ensinando para ela, não deixa. Sim. Depressão. Eu peguei muita depressão, querendo se matar. Eu cheguei a presenciar muito tomar remédio. E eu consegui ir lá, opa, não. Olha eu sou mãe de autista. Não deixa. Então, Deus, eu acho que ele é como se diz, né? Usa as coisas loucas para confundir as sábias. Confundir. Realmente tem muitas mulheres sofrendo e, infelizmente, hoje eu acho que falta a preparação, né, nas igrejas, né? Ou tem pessoas que têm até a preparação, mas têm preguiça de ir, né? Cuidar dessas mulheres, né? Não só mãe de autista, mas, né, como você mesmo falou aí, tantas mulheres que estão sofrendo, passando por dificuldade. Olha, que nem a senhora falou, eu acho bom, eu acharia bom. É que eu quero fazer na minha. Sim. A minha eu quero fazer isso. Uhum. Se as igrejas tivessem mais um curso, realmente que nem... vai ter uma aula de teologia. Você pode ver que a própria Bíblia ensina. A Bíblia ensina a você cuidar de uma pessoa especial, sabia? Sim. Porque você vê, quando Davi, ele descobriu o autismo do Davi, eu recebi muita mensagem. Muita. Me feriu. E eu fui para a Bíblia. Então, dentro da Bíblia, você consegue ajudar esse menino. Você consegue ensinar. Porque quando eu recebi as mensagens, eu falei, meu Deus, e agora? Pastora Edna, e tem um versículo que agora não vai me vir à memória, mas tem uma passagem bíblica que ela vai dizer quem pecou, a mãe ou o pai, para ele ser assim. Nenhum dos dois. Isso é para minha glória. É tremendo. Isso é para minha glória. E foi isso que me confortou. Porque uma mãe de autista vai ser a mãe. É como eu falei, não só de autista, outras coisas também. Vai ser muito depegada. Vão achar que ela é pecadora, que ela é falha. Porque pecou, porque está no adultério. Não. Tem coisas que Deus vai fazer que é para a glória dele. Eu queria também falar sobre um assunto bem delicado, que é o preconceito, né? Vamos começar pelas igrejas. Dentro das igrejas, você já sentiu na pele o preconceito quanto ao seu filho? Tem gente que se afasta. Tem salinho. Ele não, vamos supor, a igreja tem salinho. Ele não pode entrar. Meu Deus. Eu já chegou de eu chegar na igreja, a criança está do lado dele e a mãe tirar. Não, deixa eu tirar ele de perto. Porque ele pode bater. Adulto já se afastou dele. Adulto dentro da igreja. Eu sentada, dirigindo o culto, sentei na cadeira. E ele pegou. Afinal, pastora, na verdade, não foi só a questão de... Eu já vi gente usar o autismo do meu filho para se beneficiar. Meu Deus. Isso doeu. Tem pessoas que não levam ele.
Da minha igreja, eu digo da minha. Não vou dizer dos outros, porque a gente tem que olhar primeiro a nossa casa. Tem pessoas que não levam tanto para casa dela. Tem criança, mas não quer perto. Porque tem medo de ele agredir, de ele bater, e não é assim. Eles também não vão ficar te espancando 24, 41. Tem um momento da crise. Mas vai também do jeito que você leva para a crise acontecer. Então, tem muito preconceito nas igrejas. De você chegar, querer ver seu filho participar de um grupo de criança, de um evento, e você não poder, porque o povo afasta dele, não chega perto dele. Então, ele vai agredir, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, não. O autismo também não é esse monstro que o povo coloca. Sim. Ele tem a dificuldade? Tem. O Davi mesmo, ele ficou um bom tempo sem ficar no grupo de criança. Mas hoje não, hoje ele entra, ele faz, acontece, ele louva. Para mim, o maior testemunho que eu mais pedi é a Deus. Isso dói tanto nas mãos. Não vai doer nem mesmo. Nem mesmo. Congresso das crianças na minha igreja. As irmãs, as gente não. Sim. Vamos fazer a camiseta do Davi, vamos colocar o símbolo do autista para mostrar que ele é especial. Mas o culto é direcionado ao Davi, porque até nisso o Davi é presente. O Davi, quando chega ao congresso do Dia das Crianças, ele puxa a palavra ao congresso. Só que me doía, porque eu já cheguei a ver festividade acontecer e teve mãe que tirou o filho. Meu Deus. Por causa da festividade. E eu comecei a orar para Deus por causa disso. Eu falei, Deus, me dói. Tá doendo em mim. Eu quero meu filho ali naquele grupinho, eu quero ele dançando. E Deus, ele fez um mover tão grande que tem um mês agora que o Davi está indo para o grupo normalmente. E as crianças não estão se afastando. Está abraçando, está beijando. Então, isso é uma coisa que toda mãe quer. Toda mãe de autista quer. Sim. Porque a igreja é para acolher, né? Sim. A igreja não tem aquela, que não pode entrar, ABC, não. A igreja de Deus, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem que acolher. Né? Principalmente criança que... Tem que acolher, ela tem que abraçar. A igreja que não abraça, ela não tem amor de Cristo. O amor de Cristo, ele foi... você vê, ele muito para saber. Para abraçar o mundo inteiro. Todos, sem distinção. E hoje não. O povo está fechando o braço, esquecendo de abrir para abraçar. E essa é a coisa que o evangelho está parado nisso. Ele está achando que, se eu não abraçar. Mas, na verdade, é a doutrina do homem. Porque a de Deus, ela não é assim. A de Deus, ele é um homem perfeito. Então, ele não vai olhar se é um mendigo, se é preto, se é branco, se é autista, se é Down. Não vai olhar, ele vai abraçar, vai cuidar e vai entender também. Então, isso tem um porquê. Estamos sofrendo muito preconceito. As próprias igrejas. E já tem vários relatos, né? Várias pessoas já relatou sobre isso. Mas, como eu falei, né? Eu preciso conversar com a mãe, uma mãe de criança atípica para saber dela. E quando eu escolhi você, porque eu sei que você tem um currículo enorme, né? Na presença de Deus, você prega em todos os lugares. Mas que bom, né, que a gente tá com esse tema falando sobre isso, porque tem muitas mães que vai te ouvir, vai se inspirar em você, né? E vai até procurar você para você estar ajudando elas, né? Que isso é necessário. A gente tá olhando para essas mães, porque é como a gente estava conversando no começo dessa entrevista, não é só a mãe, ou não é só a criança que sofre, mas a mãe sofre o dobro, né? A mãe sofre o dobro. Ela vai sofrer por ela e pela criança. Então vai ser dois sentimentos. E assim, graças a Deus, Deus me deu estrutura para cuidar de muita mãe de autista. E é claro, talvez essa entrevista, a mãe que me chamar para a gente conversar, é claro que eu vou dar todo o apoio, porque eu sei que dói. Dói muito, muito, muito.
muito numa mãe de autista, você ser exclusa das coisas. Você vê seu filho sendo excluído. Então, o bom é quando você chega num lugar que te abraça, que abraça seu filho, que você vê que seu filho está bem, que seu filho está feliz. Porque a igreja ela tem que ser um tempo de felicidade para o seu coração. Verdade. E como você vai estar num lugar que você não está feliz? É verdade. É por isso que tem muitas pessoas que se afastam, né, do caminho de Deus. Sim, né, sim, porque você vê bem, pastor Égio, como que eu vou pegar? Eu quero ir para o culto, eu quero adorar. Sim. Só que eu tenho dificuldade do meu filho. Ele não fica quieto, ele não para 5 minutos. E a própria igreja já começa a te punir com o olhar. Olha para o seu filho como se ele... Então aquilo ali vai te matando espiritual. Chega uma hora que a mãe passa a sentir vergonha de estar ali, né? Não, ela morre, o espiritual dela morre totalmente. Porque as pessoas que era para ajudar ela a adorar, que nem mesmo eu mesmo, tinha vezes que eu queria adorar, porque eu sou daquela, eu dou lugar, eu sou pentecostal até o tutano. Se for para rodar, eu vou rodar. Se for para falar em línguas, eu vou falar. Se for para me entregar, eu vou entregar. Aí, às vezes, Deus quer algo comigo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então, ali, Deus não vai me usar, porque eu não vou fazer. É verdade. Deus não vai me usar. Eu vou deixar de fazer o querer de Deus. Deus é como diz, se Deus vai pegar uma pessoa que não quer ser usada e vai usar outra. E vai acabar eu me esfriando. E cada pessoa tem um chamado. As pessoas, os pastores, os pregadores usam muito esse termo. Ah, se você não pode, Deus levantou do seu lugar. Mas se Deus tem um chamado com você, é você que Deus quer. Né? Sim. É você que Deus quer. Então eu acho que as igrejas, os pastores, né, em geral, tem que ter essa consciência e abraçar. Né? E outra, pastora Edna, vamos lá. Vou ter que viver o evangelho verdadeiro. E a profecia verdadeira. Sim. Como que hoje eu chego na senhora e falo, pastora Edna, Deus, ele tem algo com você. Ele quer você, ele quer te usar. Ele te colocou para fazer ter uma boa obra. Passa um tempo, você não é mais. Deus vai pegar e vai tirar, não. O que Deus tem contigo é contigo. Ele não vai te substituir. Afinal, se tem alguma coisa que está errada, ele vai tentar, ele vai organizar, aperfeiçoar para você continuar fazendo melhor. Verdade. Eu sou regente há 6 anos num grupo de senhora. Sim. Quando eu vi que eu não estava suportando, até por causa do Davi, falei, não quero mais ser regente. Acabou por aqui. Não vou mais ser regente, eu não quero mais. Por causa do Davi, do autismo do Davi estava me doendo. E situações que eu passava dentro da minha casa. Porque o povo vai falar, mas dentro da igreja é uma coisa. Dentro de casa é pior. Eu estava passando situação que se eu te perguntar, vem alguma irmã conversar com você dentro da sua casa? Não. Se eu dizer que eu tive irmãs que, claro, me apoiou. Mas teve pessoas que estavam me julgando meu filho, que não ia na minha casa nem fazer uma oração por mim. Então, o que acontece? Eu falei, sabe da coisa? Eu vou largar o grupo Filha de Jerusalém. Eu não vou cuidar mais de grupo. Só que quando eu saí, o grupo começou a se acabar. Meu Deus. As irmãs começaram a me pular para o outro. E eu vi que ali eu estava sendo o motivo de muitas irmãs do mundo. Então, Deus me restaurou primeiro, porque não adianta Deus restaurar o grupo se não me restaurou. Tá certo. Primeiro Deus tem que lapidar a mim, para depois eu conseguir cuidar do meu grupo. E Deus foi tão fiel que eu acabei tornando a regente de 2 grupos. Eu me lembro quando eu congregava que hoje é Filadélfia, sim, eu era regente dos varão. E o que hoje se faz 8 anos que eu saí de lá, acho que para 8, 9 anos que eu saí de lá. Tem 5 anos que eu estou nesse ministério com a minha mãe. Eu cheguei lá,
nunca mais eu quero saber de grupo de varão. É. E acabou que agora, porque passou a festividade de outubro, Deus falou, você vai voltar para o grupo de varão, porque lá é seu lugar para tu. Então, você vê, nunca ele vai substituir. É. Quando Deus ele chama, né? Principalmente você que tem um amor incrível, né? Eu admiro muito você por isso, porque eu vejo a sua disposição. Teve um congresso na igreja da Pastora Luz que você falou que estava com dor no estômago, você estava ali sofrendo, mas você estava lá no congresso. Eu falei, gente, tem pessoas que sentem uma dorzinha básica e não quer saber da igreja, né? E ela estava ali, você estava ali naquele dia passando mal e você estava lá firme e forte, regendo o seu grupo, adorando a Deus, e isso é incrível. E isso é bom de ver em você. É porque, ó, pastora Regina, quando você se torna mãe de uma pessoa autista, você vai precisar também de um tratamento. Sim. Nem mesmo, é que eu falei, eu era para passar numa psicóloga. Só que, claro, eu nunca precisei. Você dizer que, mas tem mãe que precisa sim. Tem mãe que a mente dela está transbordando. Então, de princípio, eu precisei. Só que o autismo da criança, ela vai danificar muito. Porque você vai, porque nem eu peguei úlcera. Eu te criei úlcera no estômago para cuidar da vida. Porque ela vai deixar de se cuidar para cuidar da criança. Ela vai deixar de passar no médico para cuidar. Verdade. Eu parei o quê? O tratamento que eu fazia do estômago. Eu parei isso, eu parei aquilo, deixei de cuidar de mim. Só que eu acho interessante que quando eu falo, opa, não, agora, não, aí é que me dá mais força. Porque eu olho para o Davi e falo, opa, ele precisa de ter um exemplo evangélico. Se eu parar, ele vai parar. Eu tenho que caminhar com dor sem dor. E eu não faço obra só no meu ministério. Eu faço obra nas ruas. Eu faço obra nos lares, eu vou em casas. Tem casas que eu gosto de ir, eu fico até 4 horas da manhã falando de Deus. Então, assim, você vai sentir dor. Você já falou, você está no congresso muito de dor. Sim. Mas Deus vai comportar, Deus vai cuidar. Deus aí você vê. Eu acho que foi no último agora da Filadélfia que teve o congresso. Foi. Você falou que estava passando mal. A pastora Lourdes me convidou para participar do congresso. Sim. Como uma das... Eu não neguei, eu falei, não, vou na hora. Até porque a pastora Lourdes são carne e unha. Quando uma vai fazer, outra já está. Eu não neguei, mas eu estava ali, eu estava morrendo de dor, mas você viu que depois que acabou o congresso, como eu estava, a dor sumiu. Porque Deus vai ver o que você está fazendo por ele, ele vai fazer por você. Agora, se você não faz, Cruza os braços. Deus não vai agir. Deus, exatamente. Missionário, eu queria muito que você falasse uma palavra para as mães que estão nesse exato momento, está te vendo, né? E está nesse exato momento desesperada. Porque tem muitas mães que estão desesperadas, não sabem o que fazer, não sabem como lidar com a criança. Para as mãezinhas que ainda estão no começo, né? Já acabou de descobrir que vai ter um filho autista, né? E elas estão perdidas, não sabem o que fazer. Eu queria que você deixasse uma palavra para essas mães, para que elas possam se encorajar, né? E elas possam seguir em frente com a missão. Porque eu não vejo uma criança autista, uma criança uma mãe atípica. Eu vejo uns projetos de Deus, né? Sim. Eu vejo uns projetos de Deus, eu vejo um desafio. E eu vejo nas crianças atípicas que elas vêm para um crescimento da mãe, né? Para um amadurecimento das mães. Tem mulheres que elas são chamadas para isso, né? Para dar luz a essas crianças e cuidar, né? Eu queria que você deixasse uma palavra para essas mães que estão desesperadas neste momento e que precisam de uma palavra. Olha, eu vou deixar a palavra do início. Fé e esperança. Fé e esperança. Porque, assim, eu sei que não vai ser fácil. Não vou também dizer aqui para elas, vai ser fácil. Como eu falei, cada autismo é um autismo. Cada nível, cada criança tem o seu jeito. E eu sei que nesse momento tem mãe que está passando por situações que está dizendo assim, eu não estou suportando mais. Verdade. Tem mãe que pensa em suicídio, tem mãe que pensa em desistir, tem mãe que pensa em ir embora. Tem mãe que pensa, eu vou abandonar tudo. Mas o importante é ela persistir. Sempre persistir. Porque você vai aprender a lidar com a situação. Se você está começando agora um autismo, está descobrindo,
Vai devagar, vai com calma. Antes de você tentar descobrir, se descubra primeiro até onde o seu limite aguenta. Porque às vezes você quer descobrir a criança, mas não está se descobrindo. Você está se esquecendo de se descobrir, de aprender a se cuidar primeiro para depois se cuidar dele. Porque o autismo é isso. A mãe é tipo, ela é isso. Ela tem que se cuidar para ter suporte para cuidar daquela criança. Então, assim, é um tempo que você vai ter que buscar muito. Paciência, insistência. Você tem que se amar primeiro. O autismo é isso. É você se amar como mãe. Porque se você não se ama, você não aguenta levar adiante. Então, para aquela mãezinha que tem um filho autista, está descobrindo agora, persista. Não desista. Não desista de você, não desista do seu filho. Independente da especialidade, se é autismo, epilepsia, Down, cadeirante, não desista. Continue lutando. Você vai se surpreender com o que ele vai fazer na sua vida. Você vai ter um aprendizado tão diferenciado. E pode ter certeza que você vai ser honra. Você vai passar um momento de humilhação, mas você vai passar um momento de honra. Eu vivi um momento de humilhação. Mas hoje eu vivo um momento de honra. Que isso é o mais principal para todas as mães. Então, se prepara para viver o sobrenatural. Coisa linda. Porque o autismo é isso, você está vivendo o sobrenatural. Diz que a Bíblia ela vai relatar que os mistérios de Deus ninguém nessa terra pode entender. Ninguém. É o autismo. Você nunca vai entender, mas você vai sobreviver. Você vai viver o autismo de uma forma sobrenatural, como eu vivo. Todo dia eu vivo o sobrenatural de Deus. Não só através do evangelho, como do autismo também. O autismo, ele me ensina. Ele me ensina a ser mãe, me ensina a ser forte. Ele me abraça quando eu quero chorar. Porque tem momentos que tem mãe de autista que quer receber o abraço dos outros. Mas o abraço está dentro da casa dela. E ela não está entendendo o mistério. Porque às vezes você quer... Eu não sei se a senhora já passou isso. De ver sua filha numa situação, uma de suas filhas, quando elas estão tristes. E elas querem chorar. Porque mãe, toda mãe sente. E você vai lá como mãe, eu estou sentindo, eu tenho que abraçar. E você vai lá e abraça. E ela começa a chorar. Eu tenho uma filha de 21 lá em casa que às vezes eu faço isso. E você já reparou que muitas vezes você se abraça? Verdade. E o que eu acho interessante é que, no caso do Davi, do autismo, do Davi, eu comparo pelos meus outros filhos. Eu tenho 3. Os outros 3 não é. E o Davi é. Mas você acredita que tem vezes que o Davi, no momento que eu quero chorar, ele vem me abraçar? Que lindo. E eu sinto a presença do Espírito Santo. Por isso. Então, aproveite esse momento. Aproveite esse momento com o seu filho, que é autista, que é especial, o que for. Porque ele vai sentir que você precisa ser abraçada também. E esse é o melhor projeto de Deus. É a mãe abraçar o filho abraçar a mãe. Maravilhoso. Isso é o que eu deixo para todas as mães de autistas. Você tem trabalhado bastante em vários projetos com essas mãezinhas, né? Sim. Depois, eu vou pedir, né, aqui no final da entrevista, a Beatriz vai colocar alguma rede social que você tiver para essas mães estar entrando em contato com você, vai receber uma palavra, né? E também para quem quiser tá ajudando, né, esse projeto que você tem com as mãezinhas de filho autista, né? Assim, então, eu vou deixar aqui, pedir para a Bia colocar aqui na descrição do vídeo como as pessoas podem achar para conversar com você, as pessoas que querem receber uma palavra de Deus através de você, né? Porque não existe coisa melhor, né? A gente ouvir uma palavra de Deus, às vezes ajuda o material, não é tanto, mas quando tá naquele momento de desespero, naquele momento terrível, difícil, receber uma palavra de Deus, né, da boca de alguém. Eu não sou mãe de filho, né, autista, mas eu conheço várias pessoas, tenho parentes bastante que têm o autismo, e eu oro muito por essas crianças, né? Eu oro muito para que possam se tornar adultos,
né, bem, que cresça bem, que eles aprendam, que eles se destaquem, que eles fiquem na presença de Deus, né? Porque eu sei que Deus, ele ajuda, né? Deus é o ajudador dessas crianças, né? E aí eu vou pedir para deixar seu contato aí para quem quiser entrar em contato com você, pode, né? Pode deixar, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho Instagram, Maravilha. eu tenho Facebook, porque eu faço muito projeto na minha igreja, principalmente com crianças. Sim. Eu gosto de mexer muito com crianças e mãe. Sim. Então, assim, eu tenho muita obra. Eu não paro. Isso é bom. Eu não paro. Então, assim, claro, qualquer pessoa que chamar, ela vai ser bem acolhida, até mesmo, a senhora falou, uma ajuda, uma explicação, ou querer conversar, até conversar. Aí, irmã Glaucia, eu posso te adicionar? Pode, nós vamos conversar. Uma mãe tem que abraçar. Sim. É porque nesse mundo que nós estamos vivendo, é um mundo muito de separatismo, né? Ninguém quer saber. E tem muitas pessoas que precisam de uma atenção, que precisam de um cuidado. Então a gente vai deixar bonitinho o seu contato e as mãezinhas, né, que se precisar dessa ajuda, elas podem estar contatando você, né? Que vai ser bem recebida. Irmã Glaucia, e com os seus outros filhos, né? Você tem 3 e com o Davizinho, né? Como ficou o primeiro momento quando seus filhos receberam a notícia que ia ter um irmãozinho especial? Eles receberam normalmente. Ainda tem uns, que é o mais velho, né? Que ele ainda, assim, está aprendendo que é autismo. Sim. Que é o mais velho. E o Maicon. Mas, assim, minha menina mesmo, porque a Carolina, minha filha, ela já tem um instinto de protetora do Davi. Sim. Desde o ventre. Também foi uma menina que ela foi profeta sobre a vida do Davi. Porque quando eu fiz a ultrassom do Davi, o médico falou, vai ser uma menina. E ela falou, não, vai ser um varão. É um menino. Sim. E na ultrassom saiu uma menina. Meu Deus. Só que o médico falou, vai dar uma voltinha. Vai ali comer alguma coisa, né? Até a ultrassom sair normalmente. Quando eu voltei, mudou todo o cenário. Era um menino. Então, ela é muito acolhedora. Agora, o meu outro, até porque, não é porque eu estou na igreja, que todos os meus filhos vão estar. Não. Nem assim, é verdade. O povo achar porque você é evangélica, tu e tua casa servirá ao Senhor, sim, mas no tempo de Deus. É o desejo de todas nós, né? Só que, infelizmente, vai ter aquele que vai estar no mundo. Esse ainda está aprendendo o que é autismo. E você vê que de todos o Davi abraça, beija, mas o Davi não deixa de chegar perto. O Davi não gosta da proximidade, é quando o Davi quer. Mas todos eles receberam bem, muito bem o autismo do Davi dentro de casa. Que bom, porque tem famílias, né, que também passam essa dificuldade, né, dentro da própria casa, às vezes não entende, ou às vezes aquela mãe ela se perde totalmente e divide, nem divide carinho, o amor, né, deixa os outros filhos para lá e foca só naquela criança. Eu estava com isso. Eu não vou mentir, porque eu estava com... Do princípio eu estava. Só Davi, e estava vivendo para o Davi. Só que eu tenho de 9 anos. Eu comecei a despertar, porque é um ensinamento para a saúde. Nós estamos aprendendo. Sim. Quando eu descobri o autismo do Davi no princípio, eu me focava muito no Davi. Como vai ser? O que eu vou fazer? E aquele medo. E até porque, quando você vai ter o diagnóstico do autismo, dependendo da situação da criança, que nem mesmo o Davi, ele se mutilava. Davi, ele se jogava a cabeça na parede, puxava o cabelo, se mordia. Então, quando eu fui na clínica, eles falaram bem assim, você vai ter que tomar cuidado com isso, com aquilo, com faca, com tesoura, com isso, porque o Davi pode se machucar. Então, eu fiquei com aquele trabalho. Sim. Então, assim, meu outro filho, Michael, que tem 9 anos, começou a se sentir triste. Minha mãe dá atenção para ele e não dá para mim. Até hoje ele tem um pouquinho de ciúme. É claro que hoje eu não faço mais da mesma forma. Sim. Eu comecei a fazer um tanto para um, tanto para outro. A mesma medida, eu coloquei não a balança. Tanto de um, tanto para outro. Ele tem o ciúme porque já é de costume. Mas eu cheguei a fazer isso com isso. Eu cuidava do Davi e esqueci os outros. Eu dava do melhor para o Davi e esqueci os outros. Isso não é correto.
Você tem que dar amor para eles por igual. Machuca, né? Quando Nossa, eu comecei a ver e as mudanças. Pastora Edna, na mudança vai também para a criança. Porque o Mike ele começou a mudar em casa. Sim. O Mike ele começou a fazer as mesmas atitudes que o Davi fazia. E eu sem perceber. Eu cheguei à escola a me ligar e falar, mãe, o Michael está tendo uma crise aqui, ele está dizendo que é autista. Você vê como mexe com a escola. Mexe bastante. Então, eu precisei chamar o pai do Michael, precisei resolver a situação, depois eu falei, ô pai, eu estou errando. Eu não estou fazendo o que eu fazia por ele antes. Então, o certo é você tratar todos por igual, não tem diferença, não mudar o foco porque um chegou agora. Então, isso eu precisei aprender. Precisa aprender. Bom que você aprendeu, né? Porque hoje aqui você está dando uma aula para as mãezinhas, né? Que tá vendo essa situação difícil, né? Que não está conseguindo encontrar o caminho. Eu sei que a partir de hoje, através dessa entrevista, elas vão achar o caminho, né? Elas estão aprendendo com você. Uma pergunta para você e o seu esposo, como ele ficou nesse período, como ele recebeu essa notícia? Olha, na verdade, quando saiu o primeiro laudo, porque assim, eu sempre fui aquela mãe protetora, em questão de doença, de qualquer um dos meus filhos. Sim. Eu quis correr atrás, nunca deixei pai nenhum se movimentar. Nenhum dos pais do meu filho correu. Eu sempre fui atrás. Até por experiências com meus primeiros filhos, então eu fiquei com esse medo. Não, Sim. vou deixar o pai e vou me surpreender com coisas que eu não quero. Quando estava procurando o diagnóstico do Davi, o laudo, saber o laudo do Davi, então eu ia em tudo. O caso interessante é que no dia do laudo final, que foi assim, falei, vai lá, até porque o Davi estava doente, não tinha como... Porque o Davi não é só autista, ele tem asma, ele tem um pulmão que é pequeno e um é grande, então ele tem dificuldade para respirar, tem problema respiratório. E ele tinha acabado de sair de uma crise respiratória. Então, ele não podia andar de ônibus, por causa do ar, do ambiente. Sim. Ele não podia inalar. E eu mandei. Falei, vai lá, esposa, vai lá. Então, o homem ele é mais sossegado, ele é mais tranquilo. Porque eu me lembro quando ele chegou em casa, falei, vida, o médico falou, não sei. Qual é o nível do... Ah, também não sei. Tá lá com os papéis. Meu Deus. Só que, é como se diz, quando você coloca outras pessoas na sua vida, elas vão fazer você parar. Elas vão te dar palavras negativas. Então, de princípio, eu via que ele tinha um receio de receber o autismo da vida, de aceitar. O meu filho é autista, o primeiro filho. Porque essa foi a palavra que eu escutei e que ele escutou. Seu primeiro filho já é autista. Só que eu tive que ser forte por ele também. Tive que ser forte pelo Davi, por mim e por ele. Porque eu tive que ensinar. Mas hoje é totalmente diferente. É como eu te falo, você vai aprender todo dia. Todo dia você vai aprender. A mãe que tem um filho autista, ela pode se preparar. Ela vai aprender hoje, ela vai aprender amanhã. Ela vai ter que estudar depois da manhã. Cada dia ela vai ter que aprender o autismo. Sim. Então, eu tive que me preparar para me cuidar de mim, para cuidar do Davi e depois para ajudar minha esposa. Gláucia, o Davi é o seu grande milagre? Sim. Eu não te falo nem só pelo autismo, por muitas coisas. O Davi, ele morreu e ele viveu. O Davi, ele chegou no tempo, ele morreu e ele viveu no meu colo, dentro do hospital. Meu Deus. Então, ele é um grande milagre. Isso ele é fato. Porque o Davi, quando eu descobri também que ele tinha um pulmão pequeno, um grande e outro pequeno, ele deu uma parada respiratória e ficou todo roxo no meu colo. Dentro da UPA do Vera. Ali eu vi, ele morreu. E eu me lembro que o médico falou, mãe, você tem 5 minutos para conseguir passar esse menino numa emergência. Ele tem que ser transferido daqui agora, senão ele não vai suportar.
Só que a fila da espera. É. Tinha 40 pessoas, pastor, Meu Deus. na frente dele. Uhum. E nesse dia estava um tempo, como que eu posso, sabe aquele tempo claro, dia lindo, perfeito. E quando eu cheguei no hospital, ele sem conseguir respirar, não respirava mais, desmaiado no meu colo. Eu sentei no meu colo, passei no médico, o médico me deu só 15 minutos, 15 minutos, contado no relógio, para passar o Davi na emergência. Só que na recepção ele fala, não, tem 40 pessoas na frente dele, eu não posso dar prioridade. Meu Deus. O céu ficou preto. Eu achei incrível isso, eu achei lindo. E Deus, ele faz o milagre acontecer sem você ver. O céu, ele estava preto, ele ficou preto e começou a cair uns raios. E eu com o Davi todo roxo, ele ficando roxo no meu colo ali, no hospital. E conforme que ele ficava roxo, eu olhava assim e falava, Deus, não deixa meu filho. Deus, me sustenta, não deixa meu filho morrer. Se eu sou hoje fiel a ti, eu vou ser mais fiel, só não deixa eu levar ele de mim. Pastor, do jeito que eu estava sentado na recepção, me veio um doutor. Do nada. O doutor passou por mim, foi até lá na frente do hospital, voltou, olhou assim e falou, esse menino não está bem. Pegou o Davi pelo colo, saiu correndo sozinho. Meu Deus. Eu falei, mas ainda tinha 40. Ele falou, não tem 40, não tem 20, não tem 30. Eu vou cuidar da criança. Eu quero essa criança que eu vou cuidar. Porque se eu deixar ele lá, ele vai morrer. Ali começou todos os procedimentos. É bomba, era injeção de adrenalina, era um monte de coisa. E eu falei, meu Deus, já tinha passado o tempo, o médico me deu. Eu só sei que esse doutor falou, faz, teu filho só dorme. Meu Deus. E o Davi estava dormindo como se nada. Ele chegou a ficar entubado na boca, colocar tubo na boca, tubo no nariz, e mexe, aperta. E já pensou você chegar, você vê seu filho ali, e você chegar depois, você olha, seu filho está sentado brincando normalmente, como se nada. E ele brincando. Eu falei, Deus, ele é filho. Deus é Ele é um milagre. Nesse dia, os céus pode te conceder uma bênção. Qual a bênção que você pede para Deus nesse exato momento? Olha, se fosse de tudo, eu acho que ele só... Se fosse para me pedir para Deus hoje, agora, a maior bênção que eu tenho é que ele me dê força para continuar no caminho do Senhor. Mais nada. Porque eu acho que bem material não resolveria. Sobre essa terra, para mim, não. Tem gente que fala bem material, financeiro, só força para conseguir saúde. E esse é o que eu todo dia, pastor Ed, eu levanto. Eu falo, Deus, só me dá estrutura. Esse é o maior presente, a maior bênção que eu peço para Deus. Amém. Porque eu acho que bem material, nós vai ter um dia no futuro. Porta aberta nós vai ter. Sim. Mas amanhã também não pode ter. Mas a força e a garra para continuar, isso eu peço. Todo dia eu peço para Deus. E eu acho que se fosse ele chegasse e falasse assim, minha filha, agora, o que você quer? Eu falo, Deus, me dê estrutura. Me dê estrutura só para continuar caminhando. Porque sem estrutura nós não conseguimos fazer nada. Verdade. Amém. Que Deus lhe conceda o desejo do seu coração nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Estou grata pela sua presença, pela sua participação aqui nesse podcast. Foi incrível, foi uma aula para mim, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, né, sobre o autismo, e eu escolhi a pessoa certa para estar aqui falando sobre esse tema. E eu aprendi bastante, aprendi mais. A nossa igreja, a gente já tem um projeto com as tias aqui da escola, né? Para elas abraçar essas crianças, elas aprenderem a cuidar. E graças a Deus, quando vem uma criança autista aqui, elas cuidam, elas abraçam direitinho. E eu desejo que todas as outras igrejas também façam o mesmo, né? Que é tempo de abraçar, é tempo de acolher, é tempo de cuidar. Que Deus possa abençoar a sua vida mais e mais, te dê força, continue te usando
a cada dia. E foi um prazer enorme receber você aqui com a gente. E já deixo o convite para você voltar outra vez, né? Porque você tem muito testemunho, muita coisa para contar. E eu tenho certeza que todo mundo, né, vai adorar você voltar outra vez. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua participação. Não, eu que agradeço a pastora pela oportunidade também de contar, né? Sim. De estar ajudando essas mães, de estar levando um pouco do evangelho autista, né? Sim. Porque, na verdade, é o evangelho autista, né? O povo inventa tanta coisa, né? Mas eu que agradeço, precisando de mim, as mamães também que precisar de uma ajuda, um conselho, um auxílio, pode me procurar sim, pode pegar meu contato. Sim. Eu trabalho muito com essa parte evangélica do autismo na igreja. Então, é como você falou, precisando, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Amo fazer esse trabalho, né? Que é cuidar de pessoas. Então, assim, eu que agradeço, né? Porque para mim foi uma oportunidade também de o povo conhecer a história Glaucia. Sim. Porque o povo conhece a história, a irmã Glaucia, a regente Glaucia. Sim. Mas, interessante, nunca perguntaram o meu lado Glaucia. Uhum. Perguntaram sempre o lado Davi, mas nunca perguntaram e eu, mãe de Davi. Como que é? Então, foi uma experiência gratificante, porque eu também aprendi. E creio que muitas mães que estão vendo esse vídeo, creio que vai e além, vai chegar em lugares que tem mães que estão precisando, Verdade. que estava precisando disso, Sim. estava precisando muito disso. Muitas pessoas só querem chamar pessoas a qual conhece a história por uma parte famosa, uma parte alta, mas nunca vai perguntar para a gente, não, vamos chamar. E eu me senti feliz de ter vindo aqui, precisar de mim, pode contar comigo, para qualquer obra, né? Claro, não só em vir fazer um vídeo, qualquer obra, qualquer projeto. Sim. Que a senhora precisar, eu estarei aqui de coração aberto para a gente fazer. Vou chamar com certeza. Gente, que Deus abençoe, curta e compartilhe bastante essa história para chegar na vida de bastante mãezinha. E que Deus possa abençoar todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Até mais. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus.